Bom dia, crianças! Aqui é a Thaís e a gente está aqui mais um domingo para terminar a história de Jonas. E para começar, vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por mais esse domingo. Muito obrigada por tudo que nós já aprendemos até agora. E eu peço que o Senhor continue nos ensinando sobre o teu amor, sobre a Bíblia e sobre o Senhor. Peço também que o Senhor abençoe esse momento e as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Nas últimas lições, nós vimos que Jonas não queria falar com o povo de Nínive. Depois de ele ter passado por uma baita tempestade, ter sido engolido e vomitado por um peixe, será que ele vai obedecer dessa vez? Bom, dessa vez Jonas não perdeu tempo. Ele obedeceu a ordem do Senhor e foi para Nínive. Chegando lá, ele caminhou durante um dia inteiro pregando. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa mensagem é bem dura, né? A maldade do povo de Nínive custaria um preço bem alto. A consequência pelo pecado desse povo seria a destruição. Mas vocês lembram que Deus é amoroso e misericordioso. Ele amava e se importava com o povo de Nínive. Por isso ele estava enviando Jonas para falar para as pessoas o que elas deveriam fazer. Deus nos ama e se importa com a gente. Por isso ele nos diz o que devemos fazer para sermos salvos. O nosso pecado também tem um preço bem alto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que por conta do pecado, eu e você merecemos a morte e ficarmos separados de Deus para sempre. Que terrível, né? Mas Deus não quer isso. Ele criou um plano perfeito para salvar a gente do pecado e do sofrimento e para a gente poder viver junto com Ele para sempre. Ele enviou o seu Filho para o nosso mundo. Jesus veio como um bebezinho, mas ele era diferente. Não tinha pecado. Jesus cresceu e viveu sem pecado algum, sempre obedecendo. E um dia ele foi pregado na cruz e morreu no nosso lugar para nos purificar de todo pecado. Não é uma prova de amor incrível? O versículo que vocês memorizaram diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está vivo, lá no céu, preparando um lugar para a gente poder viver junto com ele para sempre. Deus deu o seu único filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para ter a vida eterna, ou seja, a salvação, é preciso crer em Jesus e confessar isso. Crer em Jesus significa se arrepender dos seus pecados e pedir perdão por eles. E acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos purificar de todo pecado. E acreditar também que temos uma vida nova com Jesus. E ter esperança de um dia poder viver com Ele para sempre. Deus nos ama e se importa com a gente. Por isso Ele nos diz o que devemos fazer para sermos salvos. Foi assim com Nínive. Eles ouviram Jonas e se arrependeram, isto é, deixaram seus maus caminhos e voltaram-se para Deus. Inclusive o rei da cidade. Ele pediu para o povo fazer jejum, que é ficar sem comer e sem beber, e para clamar a Deus para que a cidade não fosse destruída. Deus quer que a gente demonstre amor pelas pessoas que ainda não ouviram sobre Jesus, falando sobre o amor de Deus sem demora. Cada uma das pessoas de Nínive se arrependeu e voltou-se para Deus. Como isso deve ter alegrado o coração do Senhor, não é mesmo? A cidade não precisaria ser destruída. Mas Jonas não gostou nem um pouco de ver o arrependimento do povo de Nínive. A Bíblia fala que ele ficou tão aborrecido que ele reclamou com Deus por ele ter sido misericordioso e não ter destruído a cidade. Deus deve ter ficado muito triste de ver que Jonas não amava, nem se importava com as pessoas daquela cidade, né? Jonas ficou tão chateado que ele pediu para Deus tirar a vida dele. Ainda bem que Deus não atendeu esse pedido. Mas Jonas saiu da cidade e fez uma barraquinha para ficar na sombra. E ele esperava que Deus destruísse Nínive. Como será que Deus poderia ensinar Jonas que Deus ama as pessoas e quer que elas se afastem do pecado? Como vocês acham que Deus poderia ajudar Jonas a amar e se importar com as pessoas? Deus fez crescer uma plantinha bem rápido, que subiu pela barraquinha de Jonas, fazendo mais sombrinha para o profeta. E Jonas curtiu. Só que no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta que atacou a planta e a planta secou. E aí Jonas ficou mais irritado ainda, ficou indignado de novo e desejou mais uma vez
morrer. E aí Deus então perguntou para Jonas se era certo ele ficar tão aborrecido com a morte da planta. E Jonas respondeu que sim, que por isso ele queria morrer também. Infelizmente, Jonas ainda não tinha aprendido a amar as pessoas como Deus ama. Então Deus lhe disse: Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Nínive tem mais de 120.000 habitantes. Não devo ter compaixão dessa grande cidade? Enfim, o desejo de Deus se cumpriu para Nínive, porque o poder está na palavra de Deus, apesar do pregador Jonas ser imperfeito. E aí, muito interessante a história de Jonas, não é mesmo? Por meio desse exemplo da Bíblia, a gente pode aprender a amar as pessoas, falando do amor de Deus para ela e contando sobre Jesus. Eu sinto que eu preciso ter mais compaixão pelas pessoas e falar mais de Jesus. Espero que vocês tenham gostado das lições e que tenham aprendido com a história de Jonas. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Foi show de bola estar com vocês. Até a próxima e um beijo e um queijo.